Olá, eu sou o professor Valmir Soares Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. Olá galera, então olha só, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Nós estamos falando aqui nessa aula 5 de Balanço Patrimonial. Vamos continuar então, porque essa é a segunda parte de um total de 3. Olha só, cheguei aqui, estou com vocês. Lembrando daqueles nossos velhos recados, se inscreve no canal, curte esse vídeo, divulga esse vídeo para os seus amigos, seus colegas, para todo mundo se achar que vai tirar algum proveito daqui. E lembra de comentar de onde você está assistindo. Eu esqueci no vídeo passado, mas eu gostaria de acompanhar, saber de onde é que você está assistindo. Então comenta de onde você está assistindo, o que está achando das aulas e tal. As primeiras aulas tinha uma musiquinha, o pessoal reclamava muito da musiquinha de fundo, eu já tirei. Eventualmente a iluminação não era tão boa, eu providenciei com iluminação profissional agora, então a iluminação está show de bola. E o microfone melhor, tal. O canal, eu tive até comparando os vídeos, os primeiros vídeos do canal com esses últimos vídeos, a qualidade técnica realmente tem crescido e melhorou consideravelmente. E sabe o que eu faço? Tudo isso por vocês, e só o que eu peço é que vocês ajudem o canal a crescer, tá bem? Então vamos lá. E aqui embaixo também, lembrando, né, tem Instagram e página do Face, vocês podem me encontrar lá. O site está no ar ainda, que é o www.profvalmirsoaresjunior.com.br, mas ele vai mudar para .edu.br e vai mudar um pouquinho o layout. Eu estou estudando um pouquinho o assunto para desenvolver o layout desse site através de uma plataforma nova. Então vai ter muita coisa bacana lá também, espero que você aproveite. Então o site é esse, está aqui na descrição, www.profvalmirsoaresjunior.com.br, e vocês vão passar a encontrar muita coisa lá, tá bem? E vamos lá então, olha só, vamos falar agora da composição do balanço patrimonial, tá? O balanço patrimonial é composto por um quadro principal, quadros dos ativos e passivos financeiros e permanentes, quadro de contas de compensação e um quadro do superávit ou déficit financeiro. Eu até falei na aula anterior sobre essa comparação de padrão segundo normas internacionais, que é o padrão patrimonial, que do quadro principal, mas porque por conta da obrigatoriedade de se cumprir a lei, ainda existe a apresentação de um quadro de ativos e passivos financeiros e permanentes, justamente para que se apure o superávit ou déficit financeiro, bem como as contas de compensação, que registram as potenciais que não afetam o patrimônio, mas que podem vir a alterar, podem vir a afetar, certo? Sobre o balanço patrimonial, temos ativo circulante e não circulante, e a estrutura do passivo é passivo circulante e não circulante, bem como a exigência do patrimônio líquido, que é a diferença residual do ativo depois de deduzido todos os seus passivos. Mas olha só, a classificação dos elementos patrimoniais considera a segregação circulante e não circulante com base em atributos de conversibilidade e exigibilidade, tá bem? Lembra disso, não é mais aspecto financeiro e permanente. Ainda existe um quadro de ativos financeiros e permanentes para cumprir o que está na lei e para que se apure o superávit ou déficit financeiro, sendo esse a diferença do ativo financeiro e o passivo financeiro. E, além disso, a composição, a existência e o ativo financeiro e permanente se diferenciam pela autorização ou não pela necessidade ou não de autorização legislativa. Enganchei agora, quase não sai. Então, composição patrimonial conforme normas internacionais, ativo passivo, dividido em circulante, não circulante, critérios de conversibilidade e exigibilidade. Ativo financeiro e permanente, por conta da lei, quadro anexo ao balanço patrimonial, leva em consideração a necessidade ou não de autorização legislativa. Sendo os ativos e passivos financeiros aqueles que não necessitam de autorização legislativa e os ativos e passivos permanentes aqueles que necessitam de autorização legislativa. Então, olha só, discriminando um pouquinho melhor essa aqui, composição do ativo e do passivo, nós temos no ativo circulante aqueles disponíveis para realização imediata. E no ativo não circulante, expectativa de realização em até 12 meses após data da demonstração contábil. E os demais ativos são classificados em não circulante. No ativo circulante são
os disponíveis para realização imediata, bem como aqueles com expectativa de realização para até 12 meses. E como não circulante, os demais ativos. No passivo circulante nós temos valores exigíveis até 12 meses após a data da demonstração contábil, bem como, e no passivo não circulante, aqueles que são classificados apenas depois que se espera ser realizado após o prazo de 12 meses da data da demonstração. E, vamos lá, lembranças importantes. O balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez, seu endividamento, dentre outros. Aí que eu tenho que fazer uma observação interessante. Para quem gosta de estudar a contabilidade pública, existe um aspecto da contabilidade pública hoje que ainda é pouco explorado, que são os aspectos relacionados a custos e análise de demonstrações contábeis. Ainda nós estamos passando por adequação às normas internacionais, então é comum que ainda existam poucas informações sobre análise das demonstrações contábeis. A própria norma brasileira anterior, a NBCT 16, ela dividida em 11 capítulos. O capítulo 6 dela era NBCT 16.6, falava de demonstrações contábeis. Falava e fala. Porque a depender de quando você está assistindo essa aula, a norma 16.6 ela pode ter sido integralmente convertida ou não ainda. Então, no momento, ainda resta alguns aspectos a serem convergidos, mas ela brevemente vai ser totalmente convergida para NBC-TSP. São as novas normas, levando em consideração aspectos internacionais. Bem, mas durante esse período, e no momento está crescendo muito a relevância do estudo de análise das demonstrações contábeis aplicado ao setor público. Essa disciplina de análise das demonstrações contábeis, que é uma disciplina de contabilidade que é muito aproveitada no curso de administração, ela pode já ser utilizada no setor público. Recomenda-se que existam esses estudos de análise de demonstração, tanto vertical quanto horizontal no setor público. E não se desconsidera a existência de estudos, questões de concurso, até mesmo exame de suficiência, quanto a, por exemplo, verificar a liquidez corrente de uma entidade do setor público. Como a demonstração contábil hoje, o balanço patrimonial especialmente, que é uma demonstração estática, diferente de outras demonstrações que são dinâmicas. O balanço patrimonial é uma demonstração estática. Ele apresenta qualitativa e quantitativamente a composição do patrimônio da entidade. Então, ele hoje já está no modelo em que se pode perfeitamente aplicar quaisquer e os vários modelos de análises contábeis, sejam verticais ou horizontais, tá? Bem como informações de custos que já podem ser retiradas também para elaboração de relatórios de custo, tanto do balanço, isso estou falando tanto do balanço patrimonial como das outras demonstrações. Mas o balanço patrimonial, especialmente, é onde se estuda mais os indicadores de liquidez e de endividamento. Então, o balanço patrimonial no setor público hoje ele já pode ser alvo de análises de demonstrações contábeis em aspectos verticais ou horizontais. Então, se você é um estudioso da área, gosta de estudar e é curioso também, assim como eu, já é uma área que merece uma certa atenção. Então, vamos seguindo com algumas questões que já caíram em concursos públicos. Olha só, assinale a alternativa correta a respeito das regras para a classificação dos elementos patrimoniais das entidades públicas. Vamos lá. No ativo financeiro deve ser observado, além da conversibilidade, a origem dos recursos. E aí? Na classificação dos bens para uso nas atividades finalísticas da entidade, a duração do ativo é o principal atributo a ser observado? Letra C. O atributo da exigibilidade do passivo não deve ser observado se o credor for entidade pública da mesma esfera de governo. Aí está falando sobre demonstrações consolidadas. A classificação deve observar a segregação entre circulante e não circulante, com base em atributos de conversibilidade e exigibilidade, certinha. Se você é novo no canal, lembra que eu te aviso, né, que eu sempre respondo assim. Eu começo a ler, vou comentando e já vou dar a resposta na hora que eu encontrar. Se você quiser ler a questão antes da gente fazer esse estudo juntos
e tentar acertar sozinho da sua casa, onde você estiver assistindo, do seu celular, do trabalho, de onde for, pausa o vídeo, leia a questão, que em seguida eu já vou responder junto com você, tá? Vamos lá. Superávit financeiro não representa um tipo de receita orçamentária. Por esse motivo, não pode ser utilizado como fonte para abertura de créditos suplementares especiais. Vamos lá. Ainda estou guardando para vocês essa apresentação do superávit financeiro, porque eu acredito que é uma consideração muito relevante, uma das principais pegadinhas de exames e concursos, quanto a... porque nós temos um balanço chamado balanço financeiro, e a se imaginar que o superávit financeiro é apurado no balanço financeiro, mas não é. O superávit financeiro é apurado no balanço patrimonial, a diferença entre ativo financeiro e passivo financeiro. E aí vamos lá. Não representa um tipo de receita orçamentária. Beleza. Realmente não representa. Superávit financeiro é a diferença de ativo e passivo financeiro. Por esse motivo, não pode ser utilizado como fonte para abertura de créditos suplementares especiais, que são dois modelos de créditos adicionais. E é por conta dessa segunda parte que a questão está errada. Eu concordo que o superávit financeiro não é receita orçamentária. Mas não é por isso, por esse motivo, não pode ser utilizado. Até porque ele é utilizado para isso. Então a questão, até o ponto ali, a primeira oração desse parágrafo está correta, mas a segunda está errada. Como não existe meio certo, a questão ficou errada. Então olha só, vamos lá. Assinale a opção cujo fato administrativo é objeto da contabilidade aplicada ao setor público e que afeta positivamente a situação patrimonial líquida do ente. Eu quero uma situação que afete positivamente a situação patrimonial líquida do ente, lá no balanço patrimonial. Recebimento pelo almoxarifado de material de consumo e consequente liquidação da despesa. É um fato que altera a situação patrimonial líquida positiva, é o surgimento de um ativo ou o desaparecimento de um passivo. Olha só, mas a letra A não cheguei a conclusão nenhuma. Letra B, transferência de bens constante do patrimônio para uso em outro ente da administração pública. Ó, eu tinha um bem, um ativo, transferi para outro. Isso não é uma variação positiva, então a letra B está descartada. Eu tinha um ativo, não tenho mais, então está errado. Confirmação pelo credor de cancelamento de uma dívida antes contabilizada e constante do passivo da instituição. Ó, confirmação pelo credor do cancelamento de uma dívida. Eu tinha uma dívida e agora não tenho mais. Isso é possível na minha situação patrimonial? Eu acho que sim. Desaparecimento de passivo. Letra D. Cancelamento do aval concedido a ente de esfera estadual em razão do pagamento de dívida. Cancelamento de um aval concedido a ente. Um aval é um ato potencial, mas o cancelamento de um aval, o aval poderia provocar modificação, mas eu cancelei, então já nem provoca. Ficando a dúvida lá em relação ao primeiro, recebimento pelo almoxarifado de um material de consumo e a consequente liquidação. Recebimento, almoxarifado, liquidação, dívida. Aumenta ativo, aumenta passivo, não é. Então, eu acredito que a gente escolheu corretamente quando achamos que a letra C, desaparecimento de um passivo. A norma ainda fala de superveniência e... Agora, acho que eu separei, está na outra aula. Insubsistência. Superveniência e insubsistência ativa e passiva. Vamos comentar daqui a pouquinho sobre isso, mas a norma dá esses nomes o aparecimento e desaparecimento de um ativo, aparecimento e desaparecimento de um passivo. É uma questãozinha, um detalhezinho do manual muito bacana de se estudar. Vamos lá, vamos seguir, que eu acho que essa é a última por hora. A elaboração do balanço patrimonial não se vale somente de contas de natureza patrimonial, uma vez que há um quadro de contas de compensação elaborado com a utilização de contas de natureza de controle. Já vimos isso aqui, já vimos os quadros quais são e a questão está certinha. Show? Olha só, isso, terminamos por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e fica aí que já vai começar a próxima aula. Valeu!